Então queremos ouvir o Senhor através da vida dele. Queremos liberar a sua vida, Chico, porque não vamos esperar do Chicão, não. Sei que ele é muito estudioso, está muito estudioso da palavra, inclusive. Deve conhecer a palavra bem mais do que muitos de nós aqui. Mas o que nós vamos ouvir não vai ser o Chico, vai ser o Espírito de Deus. Então você não se preocupe, você entregue aqui aquilo que estiver no coração do Pai para a vida da igreja e deixe assim: Senhor, o Senhor cuida daqui para frente. Então, igreja, estenda as suas mãos aqui sobre a vida do Chicão. Nós declaramos sobre a sua vida, irmão. Sim, sim. Você tem toda a liberdade no Espírito de Deus de nos trazer aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas. Nós estamos com sede, papai. Nós queremos ouvir. E queremos interpretar que não é o Chico que está falando aqui, é o Senhor. Ele é um canal, assim, muito precioso. Mas nós não queremos pôr peso sobre a vida dele. Nós queremos ouvir como o Senhor trazendo para nós um alento, uma direção, uma clareza. Então nós pedimos que o Senhor unja esse irmão e deixe ele assim, numa liberdade tão gostosa, como se ele tivesse, e ele está, amém, em casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Para quem não me conhece, eu sou o Chico. Sou um amigo privilegiado de ter o Ari como parceiro. Os cafés, né? Os quitutes que só o Ari mesmo para fazer, né? Nunca consigo sair da casa do Ari e da Marta sem um quitute, né, Marta? Glória a Deus. Obrigado. Amados, queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Eu uso a Almeida Revista e Atualizada. Amém? Todos acharam? Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Você crê que é possível vivermos Atos 2:42 hoje? Pensa um pouco. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tem muita preciosidade no livro de Atos. E refletindo nessa palavra, eu ouço muito as pessoas dizerem que é impossível viver Atos 2:42 a 47 nos nossos dias. E eu confesso aos irmãos que isso me incomoda, porque a palavra ela é rica, ela é viva, e nós somos o templo do Espírito Santo. Todo o poder do Senhor, Ele concedeu a mim e a você, para nós vivermos o que a palavra nos ensina. E eu refletindo ainda na minha devocional, eu estou no livro de Atos, e lendo de novo essa palavra, né? Algo o Espírito Santo foi falando ao meu coração. E o tema que eu queria dar para essa mensagem é o crescimento saudável da igreja. Amados, que coisa linda é ver como os discípulos entenderam a mensagem do reino. Eu fico maravilhado assim de ver, né, e refletir algumas porções no livro de Atos, e a gente vê como esses homens simples e letrados
como eles foram usados com poder e autoridade para a expansão do reino de Deus. E eu queria conversar com você essa manhã sobre alguns elementos que levaram a igreja do livro de Atos a crescer, que é muito importante para nós hoje relembrarmos essas verdades e a gente entender, né, quais foram os fatores que levaram esse crescimento extraordinário. Para um pouco e pensa. Eles não tinham celular, não tinham internet, não tinham carro, não tinham avião, mas eles tinham uma coisa tremenda. Eles acreditavam nas promessas que o Pai os concedeu. E eles falavam com toda a autoridade, intrepidez, coragem, as verdades do reino. E eu fico assim, um outro detalhe que eles não tinham, IA, né? Cuidado com a IA, amados. Medita na palavra. Ela é rica, ela fala. E fala com muita profundidade. Você não precisa de IA para buscar uma palavra. É só ter intimidade com ela. Ela fala. E algo tremendo que eu comecei a perceber, e uma pergunta que eu fiz ao Espírito Santo, o que aconteceu para eles terem essa tão extraordinária graça de crescer assim, eu fico imaginando, né, Ari, trazer uma palavra e 5.000 pessoas se converterem, mas você tem noção do que é isso? 3.000. Pedro chegando na casa de Cornélio e o Espírito Santo já fazendo aquela coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, isso pode acontecer hoje, porque a igreja é a continuação do livro de Atos. Eu e você somos Atos 29. Amém, queridos? Precisamos crer nisso. E pensando acerca dos elementos, né, que geraram esse crescimento, uma coisa que me vem à mente é uma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que ele diz assim, 1 Timóteo 2, 4, ele diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eles tinham essa consciência que todos carecem ser religado ao Pai. Aqueles que estão afastados precisam novamente voltar para os braços do Pai. E dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí. Dá uma olhada. Não é bonito? Crente é bonito, amados. Discípulo é mais lindo ainda. Sabe por quê? Tem a beleza de Cristo. E olha o instrumento lindo que Deus está usando para a expansão desse reino. Que coisa linda. Eu e você somos. Mas nós precisamos ter duas coisas em mente que eu creio que era o que esses homens e mulheres do livro de Atos eles tinham. A primeira, eles tinham a convicção que a igreja precisa ser edificada no firme fundamento dos apóstolos. Por isso que a gente vê Atos 2:42 inicia dizendo que eles estavam unânimes debaixo da doutrina dos apóstolos. Não tem outra doutrina. Essa é a mensagem do reino que o Senhor nos deixou. Amém, queridos? Então eles tinham essa consciência que a igreja precisava ser edificada. E nós somos os trabalhadores. Nós somos aqueles que podem edificar a sua noiva. Amém, queridos? E o segundo, convicção que eles tinham, a necessidade da extensão do reino de Deus. Nós somos discípulos. E como discípulos nós precisamos fazer discípulos. Amém, queridos? Alguém tem dúvida disso? Que coisa maravilhosa é poder fazer. Estas são as prioridades que estão no coração de Deus. E Deus quer imprimir no nosso coração. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos edificar a sua noiva e proclamar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Isso é pensar na extensão do reino. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa é uma extensão do reino. Amém, queridos? Mas tem um detalhe que, com muito temor, lendo, refletindo, e um primeiro ponto que eu queria destacar aqui é quais são as consequências de nós não estarmos alinhados a essa visão. Quando a gente não está alinhado com as prioridades de Deus, acontecem algumas coisas. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque a gente acaba não mais priorizando aquilo que está no coração do Pai, e a gente acaba priorizando muitas coisas. Porque se tem uma coisa aquilo que desde a da criação, nós trazemos conosco, que é o pecado, a força do pecado é nos afastar das coisas de Deus. É nos tirar do centro da vontade do Pai. E interessante isso, a igreja, como eu falei, você lendo o livro de Atos, você vê que a igreja estava crescendo, estava tendo coisas maravilhosas acontecendo, mas Deus precisou mandar uma mensagem para a sua igreja. E eu quero dizer para os irmãos que com muito temor, eu pensando sobre isso, o que impedia esse crescimento, Deus me levou a ler uma mensagem dele para a sua igreja que estava em Laodiceia. Podemos ler, amados? Apocalipse, quem se lembra? Capítulo 3, a partir do verso 14. Amados, são palavras duras do Senhor, mas eu creio que são palavras do Senhor que trazem direção, conserto e, principalmente, nos dá presta atenção, fica atento. Porque eu penso que essa mensagem para a igreja de Laodiceia tem um pouco para mim e para você hoje. Como a Ari diz para a igreja em Campinas, Porque posso estar num grupo diferente, mas eu considero vocês irmãos. Nós somos um só corpo aqui em Campinas. Então nós temos uma tarefa. Na rua, onde você mora numa rua, aonde quer que você mora, você não está por acaso ali. Deus te colocou ali para você ser um luzeiro ali, para você ser luz, ser bálsamo na vida daqueles que estão ali próximo a você e estão desligados do reino. Nós somos chamados a ser aqueles que religam as pessoas ao Senhor, Só que a igreja de Laodiceia estava com uma necessidade de um cutucão. Aí o Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Mas eu não quero falar aqui sobre mornidão. Eu quero continuar um pouco. Porque eu creio que o que o Senhor fala a seguir é mais sério. Aí ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados, o Espírito Santo me deu um puxão de orelha aqui. E eu queria falar sobre essas coisas que ele está dizendo aqui. Em primeiro lugar, por que eles eram pobres? Porque eles não estavam usando as preciosidades, a riqueza que Deus deu a eles. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Quantos aqui têm dons? Ergue a mão, amados. Tem dons na igreja. Dons são carismas, são presentes que Deus dá. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo com o dom
com o presente que Deus nos deu. O Senhor diz à igreja em Laodiceia: vocês são pobres, porque vocês não estão usando o que tinham. Tinham tantos recursos, porém não usou. Tinha a herança de Deus, porém não a proclamou. Mas ele não para aí, ele usa outra palavra: dura, miserável. Sabe por quê? Porque tudo o que ela tinha, ela queria usar para ela só, para si só. Queria o bem-estar, viver olhando para cada um no seu quadradinho, não se preocupando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas guerras estão acontecendo agora, nesse momento? Quem sabe? Pode falar, amados. Tenha medo, não. Não vou fazer chamada oral. Um conflito na África. 3. O quanto você já dobrou seu joelho para clamar o fim disso? Você percebe que hoje nós estamos aqui. Posso fazer um parênteses ou não? Você sabe que eu gosto de viajar um pouco, né, Ari? Uma das entrevistas que eu mais gostei foi do CEO do Estadão, quando ele disse assim, fizeram uma pergunta para ele: qual é o boom do século? Ele tirou do paletó o celular. Aí ele falou assim: olha, quando a NASA mandou o homem à Lua, o computador da NASA tinha 64 megabytes. E era uma sala. Esse aqui meu tem 256 mega. Eu tenho uma arma na minha mão. Só que essa arma aqui muitas vezes me deixa insensível. Porque eu vejo em full time o que está acontecendo lá. Bomba caindo e pessoas sendo despedaçadas. E como fica o meu coração? Me perdoa, Senhor. Que miserável eu estou sendo. Mas tudo bem, Chico, a guerra está lá. Eu não sou árabe, eu não sou judeu, eu não sou... Amém. Mas nós precisamos clamar. Porque está havendo uma guerra na nossa rua, na nossa esquina. E muitas vezes nós estamos insensíveis. Porque esses aparelhos, muitas vezes, estão dentro da nossa casa, dividindo famílias. Ninguém mais quase senta à mesa. Cada um pega o seu prato e fica ali. Ou no tablet, ou no celular. Amados, eu não sou contra a tecnologia. Tanto é que eu estou com tudo aqui. Mas a gente precisa saber dosar. Eu não posso perder a sensibilidade para o que está acontecendo ao meu redor. Mas ele diz mais uma palavra: a igreja estava cega. Por que a igreja estava cega? Porque ela não estava mais olhando como Deus olha as necessidades. O Senhor diz assim: misericórdia eu quero, compaixão eu quero. Às vezes nós sabemos falar uma palavra tão bonita, né? Empatia, que tem tantos, né? Ela traz simpatia, né? Mas eu creio que ultimamente parece que tem se usado mais a antipatia. É bonito falar eu sou empático, mas na realidade eu não sou simpático. Como que as pessoas têm nos visto como discípulos de Cristo? E nós estamos vendo as pessoas? A igreja de Laodiceia, ela não estava entendendo que ela era pobre, porque ela não sabia usar os recursos que Deus estava concedendo a ela. Ela era miserável porque ela somente sabia usar para o seu próprio benefício as bênçãos que Deus estava capacitando. E ela era cega, porque ela não conseguia ver o que Deus estava vendo. Amados, Deus vê as pessoas. Deus vê as necessidades. Deus vê aquilo que as pessoas estão precisando. Deus vê. E Ele quer que a gente veja também.
Você sabe que é interessante? Pensando na nossa construção, né? Deus é muito sábio, né? Quando Ele foi nos fazer, né, antropologicamente falando, né? Ele nos deu 2 olhos e uma... Será que não é para a gente olhar mais e ouvir mais e falar menos? Será que não é para a gente prestar mais atenção naquilo que é a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor? Nós temos, amados, todo o poder de Deus para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Deus, Ele quer que nós, como filhos amados, usemos todos os recursos do reino para que o reino se expanda, para que as conquistas de Cristo alcance pessoas que estão longe, que estão afastadas. E algo tão tremendo, e eu quero dizer para você essa manhã, que Deus amoroso e tremendo que nós temos, porque da mesma forma que Ele repreende, Ele dá o remédio. Aí Ele diz assim: aconselho-te. Olha só, Deus não é invasivo. Ele podia falar ordeno-te, não é? Ele podia falar assim, eu estou mandando você. Não, Ele aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. E esse ouro aqui, amados, não é essa conquista maluca pelo primeiro milhão, não. É o ouro que nem ladrão, nem a traça, nem ninguém rouba. É o ouro da graça, da palavra de sabedoria, da unção do Espírito Santo, de um olhar compassivo. Que você pegue vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vocês se lembram qual foi o primeiro sentimento de Adão e Eva, quando o que eles tanto quiseram, né, ter o conhecimento? Qual foi a primeira coisa que eles tiveram? Vergonha, porque viram que estavam nus. Por que antes eles não tinham vergonha? Você já parou para pensar? Porque eles estavam na presença do Senhor, e na presença do Senhor a liberdade. Mas quando eles se afastaram da presença do Senhor, eles viram a sua nudez. O pecado tem essa força, amados, de sujar as vestes da noiva, de encher de lama as vestes da noiva. Mas o Senhor fala: compres vestiduras brancas. E por último, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Amados, aqui foi minha oração. Falei: Senhor, eu quero esse colírio. Eu quero continuar lendo o livro de Atos, palavra por palavra, mas me dá esse colírio. Eu quero ver a tua mensagem. Eu quero ver o que o Senhor quer que eu veja. Eu quero ver a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ir na padaria e olhar para a atendente da padaria e não somente pedir o pão, mas olhar com o olhar e ver a necessidade. Eu quero ir na farmácia, onde quer que for, no médico. Está acontecendo uma coisa engraçada comigo. Eu machuquei o joelho, fiz muito tempo osteopatia. Acho que fiz umas 30 sessões. Aí chegou na hora, Dr. Mário falava assim: não, vem cá hoje, eu quero conversar com você. Fala mais de Jesus para mim. Amados, na tua vida corre rios de água viva, que sacia a sede do sedento, que transforma casas, que liberta o encarcerado. Você precisa crer nisso, porque você começa a olhar com o olhar de Jesus, olhar com o olhar daquele que reconhece qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? E pensando acerca disso e vendo, né, eu comecei a clamar: Senhor, me mostra quais foram os fatores que geraram um crescimento tão bonito da igreja de Atos. E aí eu queria citar com vocês alguns pontos que o Espírito Santo foi me despertando. Parece que é coisa simples, amado,
Mas a gente tem uma mania de perder a simplicidade, é ou não é? A gente vai perdendo. Parece que vai formando na nossa vida alguns calos espirituais, né? E a gente acha que já não preciso mais orar, não preciso jejuar, não preciso mais. Amados, nós precisamos. Nós somos necessitados da comunhão com o Espírito Santo. Amém? E o primeiro ponto assim que eu queria destacar é que eles obedeceram à grande comissão. Eles obedeceram. Eu creio que, como é conhecido, né? Creio que todos os irmãos aqui sabem em decor, né? A grande comissão, né? Mateus 28, 19, 20. Ide fazer discípulos, né? E nós estamos fazendo, amados. Nós estamos sendo obedientes a essa grande comissão. Porque algo que me chama a atenção, eles faziam isso e buscando aonde havia hostilidade. Eles eram mortos, eles eram perseguidos, porque a maioria deles foram dispersos, foram para culturas estranhas, países estranhos, línguas estranhas. Mas eles foram cheios de temor e de consciência da responsabilidade. Lembra? Eles tinham em mente os 2 pontos lá: a edificação da igreja e a expansão do reino. Eles tinham isso e eles faziam com muito temor. E algo interessante, que o ensino de ser e fazer discípulo, então nós começamos a entender que a nossa casa, ela é uma extensão do reino. Então quando eu chego em casa, sento à mesa, a minha mesa é uma extensão do reino, Jesus está presente. Eu saio do meu apartamento, eu olho assim, ali é meu campo de lentilhas. E eu comecei a incentivar os irmãos, e uma coisa interessante que aconteceu, né? Um discípulo assim, Deus deu graça a ele, ele começou a descer na academia. Quantos moram em condomínio aqui que tem academia? Vou te dar uma dica. Ele desceu para a academia, fazer o exercício lá, é bom, né? E ele vai com aquele, ele é mais tecnológico ainda, né? Vai com aquele fonezinho aqui, né? E ele com o fone, fazendo a cardio, né? Que fala. Fazendo o cardio, vem alguém perto dele, era o personal da academia lá. Falou assim, ó, qual música você está ouvindo aí? Posso ouvir? Falou, essa aqui você precisa ouvir. Sabe o que estava ouvindo, amados? Ele colocou a Bíblia falada. Com aquela voz bonita, né? Esqueci o nome dele lá. Cid Moreira, morreu, né? Aí ele pôs assim, falou, mas é a Bíblia. Foi então, cara, eu estou me edificando. Não só fisicamente, mas espiritualmente. O cara ficou... Sabe o que aconteceu? Alguns dias atrás ele batizou a família inteira. O personal, a esposa, a mãe. Aí tem um outro irmão que ele pegou, ele falou para mim, Chico, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que você faz todo dia de manhã? Eu pego a cachorrinha e ando à rua com ela, né? Para ela fazer as necessidades. Eu falei, por que você não começa a orar? Aí o Guilherme pegou e começou a fazer isso. O que aconteceu? Uma mocinha viu o Guilherme andando com a cachorrinha na rua, falou assim, ué, mas por que seu Guilherme está andando com a Bíblia aberta e falando em voz alta? Ficou com aquilo. Aí ela foi perguntar para a esposa. Falou, posso fazer uma pergunta? Eu vi seu esposo andando com a Bíblia. Eu falei, não, ele não está andando com a Bíblia. Ele anda todo dia com o cachorrinho. Falou, não, eu vi ele. Ela falou assim, então peraí que nós precisamos conversar. Foi e pregou o evangelho. O casal todo se converteu. Amados, os milagres hão de acompanhar aos que creem. Marcos 16, não é isso? 14, 16, perdão. Os milagres vão de acompanhar aos que creem. Você crê? Tem milagres. Os milagres acompanham. Mas nós precisamos ser obedientes. A gente não pode perder as oportunidades. Seja na academia, Deus vai te dar. Sabe uma coisa muito linda, amados? Nós temos um Deus tão amoroso que Ele nos deu intrepidez, coragem, mas acima de tudo Ele nos deu uma mente criativa.
Ele não te deu uma mente criativa só para você ser um arquiteto, um engenheiro, um enfermeiro, uma médica, um neurologista. Não, Ele te deu intrepidez, coragem, ousadia, criatividade para você pregar o reino. Porque antes de você ser um médico, um engenheiro, um farmacêutico, o que for, você é um discípulo. E o reino precisa expandir através da tua vida. Os discípulos, eles entendiam o modelo de Jesus. Onde Jesus estava, ele chegava, ele transtornava. As pessoas ficavam querendo ouvi-lo. E eu quero profetizar sobre a tua vida esta manhã, meu querido, minha querida irmã. Há unção sobre tua vida. Da sua boca pode sair palavras que vão transformar vidas. Há unção, creia nisso. Amém? Há unção. Vamos crer nisso. E então eu queria falar o segundo ponto. Eles entendiam a importância da unidade. O Senhor não permitiu que a gente viva só. O Senhor nos constituiu para vivermos em família. Nós somos uma família. Atos 2:1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Só que teve uma coisa interessante aqui. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, não tinha só 100 e poucos discípulos. Tinham mais de 500. Só que o que aconteceu do dia que ele foi até o dia de Pentecostes? Para ficar só 100 e pouco. Cadê os outros? Quase 300 e pouco. As agendas, os compromissos, aquilo que nos afasta do Senhor. Amados, a gente pode cumprir a nossa agenda, a gente pode cumprir aquilo que é a nossa tarefa, mas a nossa mente tem que estar ligada no reino. Porque o Senhor quer nos usar aonde quer que eu e você esteja. O Senhor quer nos usar como um arauto, como um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Nós precisamos estar atentos para isso, amados. Esses discípulos estavam atentos. Infelizmente, no dia de Pentecostes, tinha só 100 e poucos. Os outros não creram, não deram crédito, não quiseram ficar unânimes, não estavam juntos. Que coisa preciosa é quando a noiva está reunida, a noiva está junto. Porque, lembra que eu perguntei quantos tinham dons aqui? Vocês se lembram? Sabe uma coisa interessante, eu não sei se você percebeu já, mas tirando o dom de línguas, todos os outros dons, a gente abençoa a vida do irmão. O único que a gente se edifica é o dom de línguas. Os outros, o Senhor nos deu presentes para a gente edificar o irmão. Só que, lembra o puxão de orelha na igreja de Laodiceia? Para de esconder, de guardar aquilo que o Senhor te deu para você abençoar o irmão. Talvez nós viemos aqui essa manhã e você veio para receber uma palavra. Eu quero te dar uma notícia. Não, você veio aqui porque Deus tem te dado algo para você repartir com o teu irmão aqui essa manhã. Desde a sua casa, desde o seu trabalho, de onde quer que você veio para cá, Deus tem te dado. Imagina que aqui é uma mesa. Você não vem para a mesa da comunhão só para participar daquilo que está sobre a mesa. Imagina que Deus tem uma mesa que está vazia. Ele está esperando você vir aqui depositar a tua coroa. Depositar aquilo que Ele tem dado a você. Para você ser uma bênção na vida do teu irmão. Para que isso aconteça, precisa haver unidade. Opa! Então não pode haver contenda. Vamos fazer um exercício? Fique em pé um pouquinho, por favor. Eu quero que você faça uma pergunta sincera para o irmão que está ao seu lado. Vou te dar a colinha, tá? Pergunta ao seu irmão se ele está bem ou se ele está com problema com alguma pessoa. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Isso é importante. Lembra daquela pessoa que está meio distanciada, está meio afastada, que você cumprimenta só de longe.
Será que tem alguém aqui hoje que precisa pedir perdão para alguém? Esse é o momento, amados. Sai do teu lugar. Ou cantaralabassuriqueteralabachai. Aproveita esse momento. Talvez você falou num momento, né? Você falou sem pensar, magoou o irmão. Peça perdão. Deixa o Espírito Santo te usar com graça. Lembra, há poder no nome de Jesus. Não deixa o diabo roubar da sua vida a bênção que ele tem para você essa manhã. Amém, queridos? Ainda dá tempo. Amém. Pode se assentar. Sabe por quê? É importante a gente fechar essas brechas, amados. Porque quando a gente quebra a unidade, a gente não consegue dar o próximo passo. E o próximo passo ele é muito importante. Porque eu e você precisamos muito. E eles tinham essa consciência. Porque o próximo passo que eu quero destacar é receber o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo estar presente onde há contenda. Não tem como o poder do Espírito Santo se manifestar onde o perdão é retido. Onde não existe o perdão. E uma dos fatores que geraram o crescimento extraordinário na igreja primitiva foi eles receber o Espírito Santo. Atos 2, diz isso. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, unânimes, receberam o Espírito, e todos ficaram cheios e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, queridos? Deus é fiel. Deus sabe qual é a nossa necessidade. Deus sabe qual é a nossa deficiência. E Ele quer nos agraciar. Amém? Uma das principais razões para a vinda do Espírito Santo é para que a noiva recebesse poder. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Deixa eu falar uma coisa importante para você. Quem convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. É o Espírito Santo. Essa não é uma obra minha e sua. Convencer as pessoas. Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Precisa haver uma sintonia, uma sinergia entre nós e o Espírito Santo. Para que Ele fale, Ele nos mostre, Ele nos dê a direção, dê o caminho. Agora sim, agora não. O Espírito Santo fala, amados. E é importante a gente estar atento. Então, algo muito importante, a gente ser revestido pelo Espírito Santo, para que a gente leve as pessoas e a gente seja revestido de poder para sermos testemunhas da graça do Senhor. Amém, queridos? Um outro ponto importante. Nós precisamos investir na pregação do Evangelho. Nós precisamos falar, evangelizar. Todos nós somos chamados a evangelizar. Todos. E em Atos 8:12, aconteceu uma coisa muito interessante, que diz assim, que quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Amados, para o poder de Deus se manifestar, as pessoas precisam dar crédito à nossa pregação. As pessoas precisam dar crédito na palavra que nós estamos falando. E sabe, uma das coisas, amados, que mais tem me trazido temor nesses dias, que como o povo de Deus está se desguardando acerca do seu testemunho.
Porque às vezes nós pregamos o evangelho de bocas fechadas, sabia? Só com o nosso testemunho. E infelizmente o diabo sorrateiramente tem conseguido fazer os discípulos não cuidar do testemunho. Quantos discípulos têm brigado por causa dos direitos? Deixa eu te dar uma notícia. Às vezes a gente faz um cântico, não sei se vocês cantam aquele. Eu tenho muito temor desse cântico, porque diz assim: meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Fica vermelha, cara, sem vergonha. Porque se a pessoa dá uma cortadinha você no trânsito, já... É tão engraçada essa história de direito, né? Eu vou falar, eu posso contar uma gafe minha ou não? Que coisa boa fazer o 61 para pegar o guia do estacionamento, né? Agora eu posso ir no shopping e ter a vaga preferencial, né? Aí eu vou no médico, o médico fala para mim assim: Chico, vou te dar uma tarefa. Eu falei, pode falar, doutor. Quando você for no shopping, no mercado, para o carro bem longe, e aí você caminha. Eu falei, doutor, esperei 60 anos para pegar minha credencial de estacionamento. O senhor está querendo cortar o meu barato, né? Mas a gente tem que obedecer, né? Aí minha esposa fala para mim, mas por que você está parando longe? Eu falei, não, eu estou obedecendo ao médico. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes. Porque na nossa obediência, a gente ganha legalidade naquilo que nós estamos falando. A gente ganha legalidade naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente está falando do evangelho para um irmãozinho, amigo de trabalho, mas esse irmãozinho, esse amigo de trabalho, nunca me vê orando, ou me vê bravo com o chefe, ou me vê reclamando do Lula, ou do Bolsonaro. Sabe uma das coisas que mais me escandaliza, amados? Pessoa sair de rede social, porque tem muito lulista aqui, tem muito bolsonarista aqui. Amados, eu não sou nem da esquerda nem da direita, eu sou de Cristo. Quem vai voltar é Cristo. Eu tenho que ser fiel àquele que me arregimentou para a batalha, adestrou as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Para de dar bobeira, perder tempo. O tempo está tão escasso. Mas vocês já perceberam? Vocês sabem que dia que é hoje? 6 de julho. Já passaram 6 meses. Quantos discípulos você fez? Quantas ovelhas você ganhou para o Senhor? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Nós precisamos estar atentos. Sabe por quê que as pessoas deram crédito para as palavras de Filipe? Essa palavra aqui foi em Samaria. Você sabe por que Samaria foi ganha para Cristo? Através de uma mulher. Uma santa mulher, né? Que era não tão santa assim, né? Obrigado, meu amado. Ela foi santificada. Mas você sabe, Ari, uma coisa interessante? Teve 2 pessoas só que fez Jesus Cristo dizer publicamente quem ele era. Sabem quem foi ou não? Pedro falou que tu és o Cristo, o ungido, o Messias, né? E a mulher samaritana. Sou eu que falo contigo. O Messias, o Cristo, o ungido. Essa mulher, não vou me ater, não temos tempo para isso, mas lê lá, vocês são leitores da Bíblia, né? O texto é muito interessante, porque é o seguinte: os 12 discípulos foram para onde buscar comida? Obrigado, Samaria. Quantas vidas eles ganharam para Jesus lá? Essa mulher ganhou a cidade inteira. Santificada, né? Ela entendeu a mensagem da cruz. Ela entendeu a necessidade de se edificar a igreja e expandir o reino. Ela entendeu. Aí quando Filipe chegou lá, todos deram crédito e levou aquilo que faltava. Foram cheios do Espírito Santo. Aí ninguém mais segurou o samaritano. Sabe, queridos, porque se você pegar ali quando Jesus estava falando e passando para essa mulher a visão do reino, quando ele fala para ela, me dá um copo d'água, né? Ele fala, me dá um copo d'água.
Ela fala assim: você sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, um copo d'água. Vocês sabem por que ela falou isso para ele? Na cultura do judaísmo, no farisaísmo, né? Um judeu não punha a boca num copo de um samaritano. Olha a separação. E qual foi a primeira coisa que Cristo quebrou nela? A separação. Então muitas vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém, a gente está cheio de coisas que separam. A gente começa a fazer um monte de separação. Não, eu não vou pregar o evangelho para esse não, esse aí não merece, vou para o outro. Ah, vou falar, não, para esse aí também não vou falar não. Amados, o Senhor nos fez mensageiros, o Senhor nos chamou para ser ministros da reconciliação. Que privilégio eu e você podermos ser ministros da reconciliação. Mas às vezes a gente está cheio de paredes de separação que precisam ser quebradas. A gente entende a necessidade de anunciar o reino. E aí, um outro fator maravilhoso. Havia dons, havia prodígios, haviam sinais, haviam maravilhas. Você tem visto sinais, prodígios, maravilhas? Eu quero falar uma coisa interessante para você. Isso aqui me deu um nó. Aí eu comecei a procurar em todo o livro de Atos, aonde os discípulos foram fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Tirando o caso de Eutico, que a igreja estava reunida, ele caiu da janela, não sei se lembram. Paulo foi lá e ressuscitou. Tirando esse caso, todos os outros sinais, prodígios, maravilhas aconteceram fora da igreja. Aconteceu nas ruas, nas praças, por onde eles andavam. A mulher estava lá, né? Eu até fiz aqui alguns textos aqui, mas eu não sei, vai tomar muito tempo. Mas você pode procurar, tem vários. Eu não sei como está meu tempo. Posso? Então vamos lá. Para você ter ideia, primeiro, a restauração da visão de Saulo. Para mim esse aqui foi o ápice, né? a cereja do bolo, né? Que pensa bem, quem era Paulo? Ele era um matador de crente, um exterminador de discípulo. Aí, né? Ananias estava lá, tendo tempo de comunhão dele com o Senhor, né? Aí o Senhor vem para Ananias e fala assim: Ananias, tem um irmão que está na rua. Ah, outra coisa que eu quero dizer para você, interessante. Quando o Espírito Santo fala e te usa como um canal de bênção, ele dá a rua, o número, o trajeto. Você não precisa nem de GPS. Ele te guia. Ele falou tudo para Ananias, aonde estava Saulo. E o que mais me deixa assim maravilhado é que quando Ananias chega e entra, ele chega para Saulo e fala assim: ô exterminador de cristão, ô seu assassino, perdão amado, eu derrubei aí, né? Desculpa. Ia ser um show, né? Eu também, né? O gordinho da Daniela fala: Chico, você parece um elefante numa casa de cristal, né? Amados, pensa comigo. Ananias entra e fala assim: irmão Saulo. Sabe por quê? Há uma sintonia. E ali houve, a vista de Saulo foi restaurada. Ele impôs as mãos e Saulo foi curado. Enéas foi curado. Enéas, ele era um paralítico que estava preso numa cama havia 8 anos. Quando o apóstolo Paulo entrou, ele viu esse homem ser curado. Aqui outro tremendo, a ressurreição de Dorcas. Atos, eu não estou falando nos textos, né? Perdão. Atos 9, 36 ao 41, a de Dorcas. O de Enéas, Atos 9, 33, 35. Dorcas, ela era uma jovem cristã de Jope, ela morreu, mas ela servia as irmãs. Aí as irmãzinhas tudo foram chorar para Pedro. E Pedro vai e ressuscita Dorcas. Posso fazer uma pergunta para as irmãs aqui? Quantas Dorcas estão morrendo perto de nós e nós não estamos clamando?
pela vida. Quantas Dorcas. Essas irmãzinhas foram chorando para Pedro. E Pedro ressuscitou. Porque hoje eu vejo assim, tem muitas pessoas perto de nós, mas estão mortas espiritualmente. Longe da presença do Criador. A cegueira de Elimás, né? Em Atos 13:8. Elimás, ele era um encantador, era um homem que estava tentando tirar toda a semente do evangelho que estava na vida do procônsul, né? Sérgio Paulo. Aí, Paulo, com muita autoridade no Espírito Santo, transformou esse homem num cego. Que discernimento. Expulsaram um demônio de uma jovem adivinhadora, né? Atos 16, né? Quando Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores, né? Aí quase eles foram mortos, né? Paulo e Silas, né? Foram ali. O milagre tem um preço, amados. E nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço. Por isso eu quero assim desafiar-nos, né? Eu me coloco também. Eu quero ver, tem sido a minha oração. Falo, Senhor, eu quero ver o poder, a graça do Evangelho se manifestando. Nós não podemos mais ficar indiferentes. Amados, se há um lugar onde tem poder, não é nos filmes da Marvel, não. É aqui. Aqui há poder. Sabe o poder para você chegar numa casa onde o chefe da família é um alcoólatra e ele, antes do mês acabar, ele queima todo o salário dele no bar, na jogatina, na prostituição, e aí o evangelho chega naquela casa com poder e a casa toda é restaurada. Amados, esse é o poder do evangelho, essa é a graça do evangelho. E outros vários sinais aconteceram. Depois você fazer o exercício, né, de ler o livro de Atos, você vai ver quantos sinais e prodígios aconteceram. E eu quero profetizar aqui essa manhã. Há poder entre nós. Há autoridade entre nós aqui. Você pode ser um instrumento de graça na vida de muitas pessoas. Porque o poder que está na sua vida não é seu, é do Espírito Santo. Ele é tremendo para fazer coisas maravilhosas, né? Então, eu queria ir para o último elemento que eu queria destacar, né? Sobre a beleza, né? A maravilha, o extraordinário crescimento da igreja primitiva, estão nas palavras de Jesus, que a gente pode ler ali no livro de João, capítulo 4, verso 35, quando ele diz assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos. Amados, os campos estão prontos. Estão esperando eu e você anunciarmos, falarmos, levarmos palavras que saciam a sede do sedento, que transformam vidas. Essa tarefa é minha e sua. Nós precisamos levar essa mensagem. Jesus disse que os campos já estão maduros. Parece que o inimigo tem feito uma tarefa e tem sido assim muito bem sucedido nisso, né? Porque parece que o inimigo tem lançado uma mensagem e a gente entende assim: ainda falta algo. Mas eu quero, em nome de Jesus, quebrar essa maldição que muitas vezes vem para nós. Os campos já estão brancos. As pessoas estão sedentas em receber a palavra do Evangelho. As pessoas estão sedentas em receber a mensagem do reino, né? E para concluir, eu queria ler um último versículo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia
e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em... Eu queria deixar esse versículo como uma palavra profética. Amados, a paz, no nome de Jesus. Creia nisso. A tarefa que o Senhor nos dá não é pesada. A tarefa que o Senhor nos dá, ela é uma tarefa maravilhosa. E Ele é o maior interessado para que eu e você sejamos bem-sucedidos. Amém, queridos? Podemos ficar em pé?